honrar cada vez mais a vida de vocês e o ministério de vocês. Eu sou da igreja congregacional, situada no bairro Vila Maria, Barra Mansa. Meu nome é Matheus Santana, sou evangelista lá, para honra e misericórdia do Senhor. Vim acompanhado com a minha esposa, obreira Daniele, a minha filha, futura missionária Camille Vitória. Aleluia. Eu sei que os irmãos talvez não vão acreditar, mas a minha filha, com 6 anos de idade, é batizada no Espírito Santo e já fala em línguas estranhas. Pastor, foi batizado no culto de doutrina, terça-feira. 10 irmãos lá reunidos, orando, de repente, essa pequenininha pulou e começou a falar em línguas. Aleluia! Glorifico a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui. Gostaria de estar lendo com os irmãos o tema proposto pela igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. 2. E rapidamente gostaria de pedir para os irmãos em seguida virar a página. Atos capítulo 1. Vamos fazer a leitura primeiro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Eu gostei muito quando vi o tema que estava escrito ali. O avivamento começa em mim. Aleluia. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Rapidamente, capítulo 1, versículo 4, versículo 8 e versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, versículo 8, vai dizer assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o versículo 14, que Deus é o principal de hoje: Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos ler somente a parte A, até súplicas. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica. Podendo assentar. Eu costumo dizer que a introdução, os primeiros 15 minutos, é a parte mais importante. E o Satanás vai fazer de tudo para poder tirar esta parte dos irmãos. Eu costumo dizer que assistir uma pregação é como assistir um filme. Se a gente não prestar atenção na introdução, no começo, depois o pregador vai gritar, vai se mexer, os outros vão começar a prestar atenção, vai falar que foi bom. Mas eu preciso que vocês saiam daqui pensativos. Foi bom, mas foi sobre o quê? Esse sobre o quê é a introdução, que Satanás vai fazer de tudo para poder roubar dos irmãos. Amém, irmãos? Aqui, meus amados irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós sabemos muito bem que é o cumprimento de uma promessa. No livro de João, Jesus disse muito bem para os seus discípulos, no capítulo 14 e em outros capítulos também, que ele iria para o Pai, iria rogar ao Pai, o Pai mandaria o outro Consolador. Em outras traduções diz que este outro Consolador seria o nosso Conselheiro. Jesus também disse muito bem que depois que ele fosse, nós não ficaríamos só. O Consolador nos faria presença até o findar dos dias. Podemos perceber que esta promessa que se cumpriu em Atos capítulo 1 e capítulo 2 é algo que já vinha sendo prometido desde o começo. Foi algo que foi perdido ali por Adão e Eva. Porque a Bíblia diz em Atos 2 que todos foram revestidos pelo Espírito Santo. Se foram revestidos, só é revestido que um dia já foi vestido. Aleluia. Aí você diz para mim, o que você está querendo dizer, evangelista? É porque em Gênesis capítulo 2 em diante, Adão e Eva eram visitados por Deus todos os dias na viração do dia. E eles ali eram cobertos por algo.
como esse evangelista, eles estavam nus e eram cobertos por algo. Eles eram cobertos pela glória de Deus. Porém, eles perderam esta glória de Deus por causa do pecado deles. Eles pecaram, erraram. A Bíblia diz: todos nós pecamos, erramos e fomos destituídos da glória de Deus. Desde a criação da humanidade, depois do erro de Adão e Eva, Deus tem tentado estabelecer relacionamentos com o mundo, com a humanidade. Antigamente, o altar era físico. Deus arrumou um jeito de habitar no meio dos homens e das mulheres, e criou o altar físico, a Arca da Aliança, e o altar físico também para nós termos a presença de Deus. Porém, antigamente, homens e mulheres edificaram altares para Deus. O primeiro a oferecer sacrifício foi Caim, o irmão dele. Porém, Caim e Abel, o irmão dele errou e assassinou ele. Porém, Deus não desistiu da humanidade. A narrativa bíblica demonstra que sobre todos os altares, os primeiros sacrifícios foram de frutos e alimentos, e depois foram de carne. O povo israelita, conforme no livro de Levítico, eles construíram o primeiro altar. E o primeiro a construir um altar foi Abraão. A Bíblia diz que Abraão construiu um altar físico para Deus e ofereceu sacrifício para Deus. O povo israelita, conforme no livro de Levítico, a Bíblia diz que eles costumavam a oferecer o sacrifício de cordeiros e outros animais. Eles faziam isso conforme uma forma de reconhecimento a Deus, a divindade. Como eu disse, a Bíblia diz que no começo os primeiros sacrifícios foram frutas e animais para Deus. Aleluia. A Bíblia também nos diz que o altar daquela época costumava ficar debaixo de uma tenda. E Deus foi tão misericordioso que fez uma aliança com o povo que saiu do Egito. Aquele povo que Deus escolheu para ser o seu povo. E o altar sagrado, somente algumas pessoas poderiam ir até o altar e oferecer sacrifício. A Bíblia diz que Deus instituiu sacerdotes, levitas, para poder adorar e oferecer sacrifícios. Sacrifícios que tiravam o pecado do homem e limpavam e purificavam o homem. Somente assim o homem conseguia se aproximar de Deus. Aleluia! Eu gostaria de destacar para os irmãos, em Levítico capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, a presença sempre estava no altar físico. Porém, hoje em dia, quem é o altar somos nós. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? Eu gostaria de pedir para cada um que se encontra aqui esta noite, bate no seu peito e fala: eu sou o templo do Espírito Santo. Fala com mais clareza, com mais convicção: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Em Levítico 6, 12, olha o que a Bíblia diz: enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar a cada manhã. O sacerdote acenderá a lenha, mas ao fogo arrumará sobre ele o holocausto. Meus irmãos, no versículo 13 de Levítico, capítulo 6, é muito bonito nós dizermos que o fogo vai arder sobre o altar continuamente, e trazendo novamente o altar. Hoje em dia somos nós. O altar não é mais como antigamente. Nós somos templo. Nós carregamos a presença de Deus. Antigamente, para poder manter o fogo no altar, os sacerdotes deveriam levar lenha todos os dias. Por quê? Para ver o fogo é necessário pôr a lenha no altar. Não adianta você chegar aqui e falar: Deus manda fogo, mas você não colocar lenha sobre o seu altar todos os dias. Aleluia! Eu pergunto olhando para cada um que se encontra aqui esta noite. Quem está comigo ainda, diga amém. Amém! Glória a Deus! O que você tem feito para poder colocar lenha no seu altar? Eita, Aleluia! Será que tem renunciado? Será que tem preparado o seu culto dentro da sua casa? Porque nós temos o costume de chegar e dizer: o culto está frio, não estou sentindo a presença de Deus.
Mas eu pergunto uma coisa para a amada igreja: o culto começa aqui ou começa dentro da nossa casa? Aleluia. É dentro da nossa casa que a gente começa a acender lenha, começa a pôr lenha dentro do altar para o fogo poder arder, chegar aqui e sentir a presença. Aleluia, Jesus. Hoje em dia, meus irmãos, esta lenha para o nosso altar é colocada através de quê? Renúncia, oração, jejum, sacrifício. Como diz Charles Spurgeon, um homem muito avivado, ele dizia, antes dele falecer: crente que não ora é crente morto. Meu Deus, forte Jesus. Vamos. Crente que não ora é crente morto. Para receber algo de Deus, todos esses de Atos, capítulo 2, no capítulo 1, eles estavam orando unanimemente e súplicas a Deus. Olha a receita, Jesus. Não é somente chegar e falar: Deus, eu quero sentir a presença. Nós temos que colocar a lenha todos os dias. E hoje Deus está chamando a amada igreja para poder pôr lenha no altar. Como que eu faço, evangelista, para pôr lenha no altar? Na base de jejum, na base de oração, na base de renúncia. Aleluia. Glória. Esses mesmos que perseveravam em oração em Atos 1 e 2, a primeira coisa que eles pediram para Jesus, enquanto Jesus exercia o seu ministério terreno, esses que seguiam Jesus, que estavam orando para Jesus poder mandar o fogo, o Espírito Santo, quando eles caminhavam com Jesus, eles não pediram chave de carro. Quando eles caminhavam com Jesus, eles não pediam bênção financeira, porque nós estamos hoje em dia trocando a presença de Deus por bens materiais. Desse jeito. Nós estamos trocando o que Deus pode nos oferecer no espiritual pelo que Ele pode nos oferecer em material. Meu Deus, é sério. Os discípulos de Jesus, quando Jesus exercia o ministério terreno, a primeira coisa que os discípulos pediram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Meu Deus. Certa vez Jesus acabou de voltar do monte e os discípulos olharam: o que tu faz tanto no monte? Jesus falou: eu oro para poder ter intimidade com o Pai. Aí os discípulos olharam e falaram: eu também quero essa intimidade, Jesus, nos ensina a orar. Jesus, me ensina a orar. Me ensina a orar. Me ensina a orar. Desse jeito, Jeová. Eles entenderam que para poder acessar as coisas do alto, as coisas do céu, é na base da oração, não na base da murmuração. Meu Deus. No livro de Números, a Bíblia diz que havia um povo, uma geração que não entenderam esse mistério e começaram a murmurar. Irmão, eu sei que vai doer um pouco, mas eu sei que vai sarar o prego dessa mão. Aquele povo que murmurava no deserto, aquele povo que reclamava no deserto, aquele povo que só estava procurando Deus pelas coisas, bênçãos materiais, morreram no meio do deserto. Porque não adianta você somente buscar Deus pelo que Ele faz. Nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é. Deus é Deus fazendo ou não fazendo. Deus é Deus mudando ou não mudando. Deus é Deus porque Ele mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós na verdade. Aleluia. Ah, meus irmãos, se vocês entenderem esse pedaço, vocês já tinham um sermão todo garantido por isso. Oh, aleluia, Pai. Evangelista, é heresia que você está falando. Olha só o que Jesus disse para os discípulos. Certa vez Jesus entrou em um certo templo e as pessoas estavam negociando, vendendo trambique dentro daquela casa. Jesus olhou, derrubou tudo e falou: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Eu sei que vai doer um pouco, mas eu sei que vai funcionar. Lembra que você bateu no peito com a sua própria boca e falou: eu sou o templo do Espírito Santo. E Jesus falou: para ser meu templo tem que orar. Tem orado? O que você tem feito com esse templo que Jesus te deu? O que você tem feito com esse templo que Deus te deu? Meu Deus, é forte, Jesus. Você tem orado? Ou esse templo tem sido um local de trocas, de barganha? Meu Jesus, é forte. Jesus não aceita barganha na casa dele. Não adianta você tentar negociar com esse templo do Espírito Santo, não. Ou você ocupa essa casa com jejum, com oração, com a presença, ou você vai ser destituído do reino de Deus. Porque ele deixou esse segredo bem claro. Para poder me acessar é na base de jejum, na base de oração. E crente que não ora é crente morto. Meu Deus. Preciso de repetir isso novamente. Jesus não aceita barganha na casa dele.
vocês têm ocupado, nós temos ocupado a casa de Cristo como o quê? Meu Deus, é forte. Os discípulos entenderam o recado e ocuparam com oração, jejum, e somente assim Deus mandou o Espírito Santo para eles. Como eu disse, nós somos templo, casa do Espírito Santo de Jesus, e Ele habita aqui dentro, irmão. Por isso mesmo eu afirmo e digo para a amada igreja o que Charles Spurgeon disse: crente que não ora é crente morto. O véu foi rasgado de alto a baixo para nós podermos acessar a Deus na base da oração. Aí tem pessoas que chegam: eu não consigo orar. Como você acha que vai falar com Deus? Aleluia. Adão e Eva pecaram no jardim, erraram. E quando Deus desceu no jardim na viração do dia, podia matar eles, mas só que Deus sempre está disposto a nos ouvir. E Deus falou para Adão e Eva: aonde vocês estão? Cadê vocês? E eles se esconderam. Deus podia matar eles, mas só que Deus deu a oportunidade para eles orarem, falarem, conversarem, dialogarem. O véu foi rasgado de alto a baixo e Jesus criou o caminho para nós termos acesso direto com Deus. Irmão, a oração muda um trajeto de histórias na mão de Deus. Verdade, Jesus. Romanos 8:27 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas quando nós somos casa do Espírito Santo, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 2 Crônicas capítulo 20, tudo estava dando errado para o rei Josafá, mas o rei entendeu: eu preciso orar e preciso jejuar. E quando ele começou a orar e jejuar, Deus mandou um anjo e combateu por ele. Aleluia. Você que está dando um pouquinho, mas daqui a pouco vai melhorar, irmão. Em Jó capítulo 42, Deus só virou o cativeiro de Jó Eita, glória. quando Jó orava. Talvez Jó conseguiu entender, talvez Jó já estava adiantado e conseguiu entender: eu só consigo resolver as coisas ocupando esse templo do Espírito Santo com oração. Aleluia. Nós estamos vivendo, isso é um alerta para a igreja, que nós estamos vivendo em um tempo em crente que não ora e quer receber o melhor de Deus. Meu Deus. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas amarrados, tudo preso, tudo dando errado, sofrendo perseguição por causa do Evangelho. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que perto de meia-noite, Aleluia. quando Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus, Deus mandou um tão grande terremoto que moveu os alicerces. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas através da sua oração Deus vai mudar pessoas na sua casa. Através da sua oração Deus vai mudar trajeto de pessoas. Através da sua oração Deus vai mudar a vida. Através da sua oração Deus vai mudar cenário. Deus me trouxe lá de Barra Mansa para poder dizer para a amada igreja: reage dentro do seu cenário. Não se cale para a sua adversidade. Não se cale para a sua situação. Reaja. Evangelista, eu quero mais exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro estava preso, 16 soldados vigiando ele. O decreto era de morte, mas só que do lado de fora tinha uma igreja que orava e perseverava. Glória. Lembra que eu falei que a oração muda a história em si? Enquanto a igreja orava e perseverava em oração do lado de fora, Deus olhou e falou: tem um justo meu preso, tem um justo meu trancafiado, mas tem uma igreja que está orando e soube me acessar. Enquanto aquela igreja orava, Deus mandou um anjo lá dentro daquele presídio, daquele cenário, e livrou Pedro da mão do soldado. Deus mudou o povo, a sentença do povo de Israel, que estava preso na Babilônia, por causa da oração de um justo, por causa da oração de Daniel. Charles Spurgeon, Charles Finney, Jonathan Edwards, Pastor Billy Graham, o avivamento da Rua Azusa, John Wesley, são todas pessoas que foram chamadas para um grande avivamento, mas viviam uma vida de oração. Infelizmente nós estamos vivendo em uma geração em que todos querem ser impactados pela presença de Deus, mas não querem se submeter à vontade de Deus. Aleluia. Aí todo mundo chega e fala: Atos 2 desceu o Espírito Santo, mas dá uma linha em Atos 1. Só desceu porque a igreja perseverava em oração.
Jesus, depois de 40 dias no ministério terreno, subiu, foi elevado às nuvens e falou para os discípulos: vai e ora ficaram orando durante 10 dias. Ficar em Jerusalém até que do alto ficar revestido. Eles foram orando. E o Espírito Santo só desceu através da oração dele. Aleluia. Todos os discípulos, antes de serem usados e receberem o Espírito Santo de Deus, precisaram ser moldados. No meio deles tinha um cobrador de imposto, pescador, analfabeto, um rapaz lá chamado Pedro, era explosivo, gostava de cortar a orelha dos outros, pastor. O interessante é que ninguém dava nada para esses aí. Para eles, ninguém dava nada. Sabe por quê? Esses discípulos de Jesus que foram impactados pelo Espírito Santo, eles não tinham exegese, não tinham teologia, não se vestia bem, não morava em lugar bonito, mas foram esses que submeteram à vontade de Deus. E Deus encheu todos eles com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Jesus pega aquele que ninguém dá nada e vai ser um grande pregador e uma grande pregadora. Nosso Deus é tão grande, que do nada Ele faz tudo. Eita, glória. Talvez você chegou aqui se sentindo como esse discípulo: eu não sou nada. Como Deus vai olhar para mim e vai me escolher? Qual é o segredo? Oração, jejum, súplica. Mas saiba que Deus do nada Ele faz tudo. Em Gênesis, Deus olhou a terra sem forma e vazia. Falou: ah, rapaz, não tem nada aí não? Haja luz, haja terra, haja separação. Nosso Deus é perito em do nada fazer tudo. Não é sobre o lugar, irmãos. Talvez muitas pessoas falam: como que eu vou ser cheio, impactado pelo Espírito Santo? Olha onde eu moro, olha como eu me visto, olha só, eu não tenho estudo. Não é sobre essas coisas que eu estou pregando. Deus, Ele pega pessoas analfabetas, se quiser, e coloca no meio dos grandes e poderosos. Por isso mesmo, o que eu estou falando é sobre renúncia. Nós somos impactados pelo Espírito Santo através da nossa renúncia. Os discípulos estavam dispostos a renunciar tudo para poder receber o melhor de Deus. O que nós temos feito para poder receber o melhor de Deus? Eu já estou encerrando já, irmão. Você que está doendo, mas você que está sarando. Para poder ser cheio do Espírito Santo, precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Só é cheio do Espírito Santo quem produz fruto do Espírito Santo. Olha só, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Temos praticado todos esses aí. Não somente aqui dentro é muito fácil nós sermos crentes. E lá fora, temos feito tudo isso para poder receber. Aí chega e fala: eu não estou sentindo a presença. O pregador está tendo que suar igual cuscuz quente na panela para ver se alguém entende a mensagem da glória. Mas não é o pregador gritar para poder sentir a presença. O Espírito Santo manda dizer: produzir fruto do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está gritando no meu coração e está mandando dizer: é para sair pensativo mesmo. Eu não estou nem ligando para a parte de glória. Eu quero que vocês saiam daqui impactados pela palavra. Aleluia, Senhor. Para o Espírito Santo vir, meus irmãos, é necessário renúncia e aceitar o Evangelho verdadeiro e genuíno. É necessário ser constante na presença de Cristo. Em Levítico 6,12, para a chama do altar, somos nós, permanecer, é necessário colocar lenha diariamente, não só de vez em quando. É necessário encher o altar diariamente, que somos nós. Os discípulos foram instituídos, moldados, transformados, e depois receberam o Espírito Santo de Deus. Deus, Ele quer transformar pessoas aqui. Talvez você chegou aqui achando que você não é nada, não é ninguém. Talvez você chegou aqui com um cenário de morte, impossibilidade, mas o Espírito Santo manda dizer que do nada Deus faz tudo. Talvez vocês sejam como aquele discípulo, porque os discípulos foram cheios do Espírito Santo, mas primeiro eles foram moldados. Talvez você chegou aqui precisando ser moldado por Deus. Talvez você chegou aqui como Jeremias 18, precisando ser moldado, e o vaso se quebrou na mão do oleiro.
Mas o bonito é que Deus, o oleiro, não jogou o vaso fora. Eita glória! Talvez você chegou aqui faltando alguma coisa do Espírito Meu Santo. Deus! Mas Deus está mandando dizer, Ele não vai te jogar fora. Hoje é noite de olaria. Deus quer refazer vaso aqui esta noite. Deus quer encher vaso aqui esta noite. Deus quer encher vaso aqui esta noite. Não importa como você chegou aqui, se você chegou aqui quebrado, se você chegou aqui faltando alguma coisa. Eu sei que tem gente olhando de cara feia para mim, mas eu tenho que liberar essa palavra. Deixa o oleiro moldar você. Aproveita essa oportunidade que é única, para ele poder moldar e te transformar. Meus irmãos, Jesus veio exercer o ministério terreno dele aqui na terra. Suportou tudo dando e ensinando ele. E depois de 40 dias, Jesus olhou para os discípulos e falou: ficai em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Ele queria restaurar o que foi perdido no princípio. Ele queria restaurar a aliança que foi perdida através de Abraão, através de Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Todos esses falharam e perderam para a morte. Mas Jesus olhou e falou: com vocês eu vou estabelecer uma nova aliança. Eu vou restaurar o que foi perdido lá no Adão. Hoje, como está escrito no tema, o avivamento começa em mim. Deus quer avivar cada um que se encontra aqui esta noite. Eu sei que a palavra é dura, meus irmãos, mas essa palavra é dura para poder gerar salvação. É Deus. Jesus também pregava a palavra dura para poder gerar salvação. E o Espírito Santo manda dizer aqui esta noite: quem quer ser revestido por Ele? O discípulo não era ninguém, porque vieram do interior da Galileia, de lá não vinha nada de bom, só vinha analfabeto. Mas só que Jesus olhou e falou: eu vou moldar, eu vou transformar, eu vou moldar. Talvez a sociedade não dá nada para esses discípulos, mas eu vou moldar cada um deles. Eu vou se tornar meus discípulos e vou encher do meu Espírito. Deus te trouxe aqui esta noite para poder encher você do Espírito. Eu gostaria de pedir para a amada igreja, eu já estou encerrando, fechar os nossos olhos, quem puder, por favor. Pastor, Deus, o Espírito Santo falou no meu coração assim: fala para a amada igreja fechar os olhos, porque tem uma graça repousada na igreja. Tem pessoas que não estão sentindo a presença, porque veio para poder olhar a cara do pregador, veio de olhar para sentir a presença de Deus. Mas o culto começa na nossa casa. A presença não vai vir de mim, a presença já está repousada. Jesus veio, ficou 40 dias e falou para os discípulos ficar em Jerusalém até que o alto fosse revestido. Quando Jesus morreu na cruz, essa graça que nós estamos sentindo aqui na amada igreja nesse exato momento, foi por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Continua com os olhos fechados quem puder. O ser humano perdeu a sua vestimenta, mas Jesus veio para poder restabelecer essa vestimenta que é o Espírito Santo. Eita glória a Deus! Hoje Jesus recuperou a vestimenta em Atos 2. E por isso mesmo que Jesus olhou e falou: ficar em Jerusalém orando, suplicando que do alto sejais revestidos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos eles reunidos, igual vocês estão aqui com os olhos fechados. Aleluia! E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos, esse que eu gosto, todos, jovens, adultos, anciões, quem está fritando coxinha, quem está do lado de fora, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo manda dizer para a amada igreja: eu vou largar o microfone aqui nesse exato momento. Tem uma graça repousando sobre a amada igreja. E quem entendeu essa palavra que foi pregada, enquanto eu fico em silêncio, olha a graça que está repousando aí. Glória a Deus.
Eu vou pedir para Deus nesse momento. Eu não peço ouro, Deus. Estenda a sua mão que puder. Eu não peço prata. Essas coisas vão e vêm. Eu não peço dinheiro, Senhor, porque essas coisas passam. Eu peço agora nesse exato momento, Deus, renova a crente aqui. Devolve, Pai, o que foi perdido no jardim por Adão e Eva. Devolve, Senhor, o que foi prometido em Atos 2, porque o Espírito Santo não voltou. O Espírito Santo permanece dentro de cada um que está aqui. Evangelista, como que eu faço para sentir a presença? O salmista nos deu o segredo. Salmo número 81. Abre a sua boca e eu te encherei. Seja renovado, seja renovado. Enquanto você glorifica o Espírito Santo, renova, renova, renova. Eu vou repetir o que está em Atos 2. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Nesse exato momento, quem é de língua estranha está proibido de falar no seu idioma original. Quem não falava mais em línguas, seja renovado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale línguas, fale línguas. Enquanto você glorifica, enquanto você fala em línguas, eu profetizo sobre a amada igreja. Caixão está sendo fechado. Enquanto você glorifica, sentença de morte está sendo fechada. Enquanto você glorifica, o Espírito Santo pousa sobre cada um aqui. Talvez você que chegou aqui nesse culto falando, é o meu último culto. Mas o Espírito Santo está mandando dizer não. Você não vai parar. Você não vai retroceder. Hoje Deus está te chamando para o encontro. Talvez você seja como Adão e Eva. Talvez você pecou. Talvez você errou. Talvez você chegou aqui pensando, vai ser o meu último culto. Mas só que Deus me outorga para poder dizer não. Hoje Deus está restaurando o vaso. Hoje Deus está enchendo o vaso. Hoje Deus está restaurando o que foi perdido lá no jardim. Neste exato momento, Deus te chama. Vai resgatando, Jesus. Vai restaurando, Pai. Aleluia, Deus. Ninguém dava nada para aqueles discípulos. Eram sem estudo. Eram descartados para a sociedade. Mas Deus pega pessoas do nada e torna um grande pregador. Aleluia. Lá em Marcos capítulo 5, eu já estou encerrando. A Bíblia conta sobre o endemoniado de Gadareno. Vivia com o demônio, ninguém dava nada para ele. Mas virou um grande pregador de Deus. Pregou na Decápolis, 10 regiões que tinha naquela região de Gadara. O que você está querendo dizer, evangelista? Eu já estou fechando a Bíblia. Independente do seu cenário, Deus manda dizer o que ele disse para Pedro. Você lá fora podia ser descartado para o mundo, mas Deus está te chamando para ser pescador de gente, Pai. Deus está te chamando para restaurar e reescrever a sua história. Vai fugir do chamado até quando? Eita, forte Jesus. Olha aí. Deus te trouxe aqui nessa igreja para poder dizer: Ele não abre mão de vaso nenhum. Está quebrado, mas ainda é filho. Está quebrado, mas Ele ainda enche. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu ia até fazer o apelo, mas eu vou deixar o responsável da obra fazer o apelo. Mas guarda essa palavra que Deus tocou no meu coração. Antes de nós sermos impactados, é necessário nós produzirmos fruto do Espírito Santo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Obrigado.